vamos dar início então para nossa live de hoje, para nossa aula ao vivo, onde hoje a gente vai falar sobre como lidar com os pais das nossas alunas, dos nossos alunos, né? Então, começando, né? Eu vou fazer assim um tratamento de pais, né? Do início, desde que eles chegam, do primeiro contato que eles têm com a gente, até passeando assim por várias situações que eu vejo que acontecem durante todo um ano, né? Durante um ano inteiro, assim, dos nossos alunos, de situações que eu vejo que a gente passa, que às vezes a gente não sabe direito como fazer, como lidar, enfim, né? Então, assim, os pais, normalmente, quando eles procuram a gente, esse primeiro momento, esse primeiro atendimento que a gente dá para eles, quem trabalha em escola, às vezes tem uma secretária ou uma diretora, né? Quem trabalha em escolas maiores, mas muitas vezes o primeiro contato dos pais é direto com a gente, né? E se você é diretor de escola, enfim, o contato vai ser com você. Então, o que que acontece? Quando a gente recebe os pais, a gente tem que ter muita ciência do que a gente vai oferecer para eles, do que eles estão buscando. Porque pai e mãe, né, quer sempre o melhor para o seu filho. Eu já falei isso aqui em várias outras aulas, tá? E vou tornar a repetir muitas vezes. O que eles querem é o melhor para o filho, né? Então eles vêm assim, você vai ter pais de muitas... com muitas dúvidas, e você vai ter pais querendo coisas diferentes. Então você vai ter desde aquele pai, daquela mãe, né, que chega ali, que o sonho da vida daquela mãe foi ser bailarina e ela nunca pôde, né, e aí ela quer colocar a criança para fazer aula, até aqueles pais que só querem que a criança faça uma atividade física ou que entendem essa importância que a dança tem na vida das pessoas. Então você vai ter de tudo. O que é mais importante? No primeiro momento, o mais importante, gente, para qualquer tipo de atendimento, seja com pais ou seja com... é a gente realmente estar disposto a ouvir as pessoas. A ouvir o que elas têm para nos dizer, né? E não em a gente querer dizer para elas o que a gente veio oferecer. A gente vai ter a oportunidade e o momento de explicar para o pai o que a gente faz dentro da nossa sala de aula, quais são os nossos objetivos e o que a gente vem oferecer para aquela criança. Mas primeiramente a gente precisa ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. A gente tem uma questão assim muito nossa do ser humano, isso em relação a ouvir em qualquer esfera da nossa vida, que normalmente quando a gente está conversando, né, quando alguém está falando com a gente já está pensando em qual resposta a gente vai dar. Isso faz com que o nosso cérebro se divida em duas partes, né? Uma parte que ele está ouvindo, mas ele ao mesmo tempo também está se concentrando na resposta que ele está elaborando para responder aquilo. Isso faz com que a gente não escute realmente tudo o que a pessoa está querendo nos dizer. E com isso, às vezes, a gente perde informações preciosas que a gente poderia utilizar, ou que a gente poderia, de dúvidas que a gente poderia sanar daquelas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando um pai chega para pedir informações, para ser o primeiro atendimento dele na nossa escola, na nossa sala de aula, tá? É ouvir realmente, estar disposto a ouvir o que essa pessoa veio buscar. Quais são as dúvidas dela, por que ela quer colocar a criança para dançar, ou por que ela quer dançar se for adulto, tá? Então, realmente escutar o que a pessoa veio dizer para vocês. E aí vocês vão conversar com esse pai e vocês vão passar o que é importante. Eu preciso, de acordo com a demanda que ele me traz, eu preciso conseguir passar para esses pais o que eu vou fazer e o que essa aula tem de benefício para a vida dessa criança. Então é muito importante que eu tenha muita ciência, que eu saiba do que eu tô falando e que eu realmente diga coisas para esse pai que façam com que ele enxergue que dançar é um excelente investimento. Que ele enxergue que deixar a criança naquela aula de dança, né, é a melhor coisa que ele poderia escolher para sua filha. Porque a partir do momento em que ele chega já assim, né, é muito mais fácil você ter ele engajado durante todas as suas aulas, durante o ano inteiro, durante anos e anos da vida dessa criança, né, para que ele seja seu aluno por muito tempo. Então, o que é importante? Você saber o que a dança trabalha.
né? Então, o que que a sua aula de dança trabalha? O que que você desenvolve ali? Quais são os seus objetivos? O que você quer com aquilo, né? Então, assim, são pouquíssimos os pais que colocam as crianças nas aulas de dança, tá? As mães podem colocar para que as crianças realizem o sonho delas de terem dançado. Mas se a gente for pegar o número total de alunos que a gente tem, a porcentagem, mais ou menos assim, de pais que colocam os filhos nas aulas de dança para que elas sejam bailarinas profissionais, é muito pequeno. A maioria dos pais quer o quê? Que aquelas aulas, que aquilo que a criança está fazendo ali, sirva para ela de alguma maneira na sua vida. E, gente, a dança trabalha muita coisa, né? Então, assim, você, a partir do momento em que o pai chegou ali, você precisa ter muita ciência disso, para a partir das perguntas que ele for lhe fazendo, você conseguir sanar essas dúvidas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma série de habilidades que a gente consegue fazer com que a gente vai trabalhando nas nossas aulas de dança naturalmente, né? Então, que habilidades são essas? Então, são todas as habilidades motoras que são importantes para o desenvolvimento de uma criança, se a gente está falando de criança pequena. Se a gente está falando da criança que vai ali dos 2 até mais ou menos os 6, 7 anos, tá? Que é mais ou menos a época que elas estão na escola regular, na educação infantil. Nessa faixa etária, a gente está trabalhando com as crianças muito sobre. A gente precisa muito desenvolver essas habilidades motoras, porque são em cima dessas habilidades motoras que elas vão pautar uma série de habilidades para a vida delas. E o que a gente trabalha muito nas nossas aulas de dança? Habilidades motoras. Então, o que a gente vai ter ali? Quais são essas habilidades que a gente consegue trabalhar com essas crianças? A gente vai trabalhar toda uma questão de entendimento desse corpo, né? De que eu tenho um corpo, né? Porque a criança ainda tá nessa descoberta, então eu vou trabalhar que eu tenho um corpo, que esse corpo tem partes, né? Quantas partes são? Então eu já tô trabalhando junto na aula de dança quantificação de partes do corpo, né? E entender aonde estão essas partes, que elas podem se mover diferentes, que elas podem se mover juntos. Tudo isso a gente está trabalhando na nossa aula de dança. E a gente, na hora que atende esse pai na primeira vez, a gente já pode ir passando isso para ele. Olha, a gente vai estar trabalhando várias questões, a gente vai estar desenvolvendo as habilidades motoras dessa criança, então a gente vai estar trabalhando com esse entendimento de partes do corpo, eu vou estar desenvolvendo na minha aula, né, toda uma questão rítmica que é super importante, né, desse entendimento do meu corpo no espaço, essa relação minha com da criança com as colegas. Então, a partir do momento em que a gente começa a colocar que a aula de dança não é só aprender um monte de passinhos, mas que a aula de dança, através disso, a gente vai fazer uma educação global dessa criança, a gente já tem meio caminho andado para o pai querer que a criança fique na nossa sala de aula, para querer que a criança fique na escola. Então é importante nesse primeiro momento que a gente escute o que os pais têm de dúvidas, quais são as dúvidas que os pais têm, o que ele realmente veio buscar, né? Às vezes eles chegam e dizem assim: eu quero muito que ela faça aula de dança, eu vim aqui buscar aula de dança porque ela tá um pouquinho acima do peso, eu quero que ela emagreça, né? E aí é importante com que a gente possa colocar, né, que a aula de dança vai trabalhar uma série de habilidades motoras, vai trabalhar uma série de tônus muscular, então essa criança vai desenvolver uma tonicidade, né? É super importante que ela faça uma atividade física, né? Mas ao mesmo tempo também é importante com que a gente esclareça que a gente não faz. As aulas de dança não são uma atividade aeróbica, onde a gente vai ter um gasto calórico, um gasto energético, tá? Grande o suficiente para que a gente queime gordura, né? Então é importante, porque por uma questão fisiológica, né, de funcionamento fisiológico, né? A gente não consegue fisiologicamente, através dos nossos exercícios de uma aula de dança mais infantil, né? Talvez quem trabalha aí com essas aulas de dança mais de adulto, né? Que o pessoal fica ali, o professor tá dançando e a gente tá dançando junto o tempo inteiro e dança uma hora sem parar.
Aí a gente consegue fazer com que a nossa ciclo respiratório, né, dentro dessa parte nossa da nossa fisiologia, chegue numa respiração aeróbica e aí a gente começa a ter um gasto grande de calorias. Mas as nossas aulas, se a gente for pensar nas aulas de balé, né, que a gente faz ali, mesmo o balé infantil ou baby class, a gente faz uma atividade, daí a gente para, aí a gente dá outra atividade, daí a gente para, daí a gente faz outra atividade, não chega a ter um período, né, de atividade contínua, sem quebras de pausas, onde a gente consiga fazer com que o nosso organismo chegue nessa atividade, né, de desenvolvimento de uma respiração aeróbica. Né? Mas que a gente tá ali trabalhando com a dança, né, para que aquela criança desenvolva uma série de outras habilidades. Ela vai pegar gosto por fazer uma atividade física, ela vai ter todo um convívio social. Então, esse primeiro contato com os pais, a gente tem entendimento de todas as habilidades que a dança trabalha, é muito importante, porque ali você ganha às vezes um pai que vai estar com você por muitos anos, né? Principalmente se a criança é pequena, porque se a criança é pequena, a chance dela entrar com a gente, ficar, sei lá, 10 anos na sua escola, ou 10 anos, né, com você fazendo aula, é muito, 10, 15 anos, é muito grande, né? Então, se a gente for pensar de uma maneira ampla, assim, tipo, como um cliente, é um cliente que vai te render, né, frutos, né, tanto de realização, né, quanto na questão financeira por muito tempo, né? Então, que você vai enxergar a evolução desse aluno por muito tempo. Mas para isso você precisa cativar esse pai. E aí você precisa contar para ele como funciona a sua aula. Você vai falar de todas as habilidades que a dança trabalha e você vai dizer para ele como que funciona a sua aula, né? Qual é a estrutura básica da sua aula, né? Como é que funciona? A gente tem um momento que a gente faz assim, depois a gente tem uma outra parte da aula que é assado. Enfim, você vai dizer para o pai do seu aluno como que você faz a sua aula. Então, esse primeiro contato é o momento de você já tirar todas as dúvidas. O que você precisa trazer nesse primeiro contato também para os pais dos seus alunos, né? Você tem que ouvi-lo, né? Ver aquilo que ele quer, trazer para ele a importância da dança, o que além de ensinar passos a gente ensina, né? A gente consegue educar e a gente consegue trabalhar através da dança, né? Porque a gente não ensina só passos. E o né? Todas as habilidades que a gente desenvolve, então a gente vai ter aí as habilidades motoras, né? Que eu tava falando para vocês, habilidades motoras, habilidades pré-alfabetização, que são super importantes, habilidades matemáticas, né? Desenvolvimento de funções executivas, que a gente trabalha muito nas nossas aulas de dança. Todas as questões de habilidades socioemocionais, a gente está trabalhando ali com os nossos alunos, né? Desenvolvimento de formação de plateia, conhecimentos, né? Históricos culturais, todas essas habilidades a gente está trabalhando nas nossas aulas. Então, a gente precisa ter todo um entendimento de quais são, né? Porque dentro de cada um desses grupos a gente tem diversos subitens, né, que a gente vai poder trabalhar e para que isso serve na vida desse aluno, né? Eu sempre brinco bastante assim com os pais quando eles me procuram e digo, olha, a gente forma aqui melhores motoristas, né? Por quê? Porque a gente trabalha, a gente tem uma atividade onde a gente desenvolve muito essa questão desse senso espacial, né? Dessa noção espacial. Então, uma criança que dançou, que passou pelas aulas de dança durante a sua vida, ela vai ter muito mais facilidade para se colocar espacialmente no espaço, né? Enfim, né? Para andar com um carrinho dentro do supermercado sem bater nas pessoas, do que uma pessoa que não tenha dançado. Então a gente mostra como a dança, as coisas que a gente faz dentro da nossa sala de aula de dança, elas podem ser colocadas lá na vida dessa pessoa. Uma pessoa que vai ter muito mais facilidade para de repente se colocar diante de uma plateia, por quê? Porque ela fez isso nas aulas de dança, né? Que vai ter mais facilidade de alfabetização quando a gente vai trabalhar com a questão de consciência fonológica, porque a gente precisa de ritmo para fazer isso. Então, a gente precisa
colocar. Quando a gente vai colocando isso, os pais vão ficando encantados, porque eles vão vendo o quanto eles estão realmente investindo na educação dos seus filhos dentro das nossas aulas de dança. E não apenas só aprendendo passos, que através disso a gente vai desenvolver uma série de coisas que essas crianças vão usar para a vida inteira, né? Então você coloca essas questões, né? E aí nesse primeiro atendimento, você ouviu o pai, você viu quais eram as questões dele, você passou tudo que a gente trabalha com a dança, e aí você precisa também lembrar de fazer outros tópicos para você passar para ele. Por exemplo, eu gosto muito nesse primeiro atendimento de também dar para o pai, por exemplo, se ele vai trazer a criança para vir fazer uma aula experimental, né? Muita gente faz isso, de ter aula experimental e tal, né? Como que essa criança precisa vir para essa aula experimental? É importante que a gente já passe esse tipo de conhecimento, que a gente explique para o pai como é que essa criança tem que vir para a aula. Porque, por exemplo, gente, isso não influencia, o que importa é ela vir com um jeito que dá. Ou não, ela tem que vir já toda vestida de bailarina. Só que assim, se eu tenho, por exemplo, uma estrutura em que na minha aula a criança precisa vir toda vestida de bailarina, tá? Mas eu tenho na minha escola um uniforme, eu preciso dar essa informação pro pai da criança antes dela vir. Porque senão, de repente, ele já passou por uma outra loja, ele já comprou uma outra roupa, a criança veio toda paramentada de bailarina da cabeça aos pés, toda de cor-de-rosa, e o uniforme daquela faixa etária na minha escola é azul. Então, essas informações, gente, são muito importantes da gente passar para os pais, tá? Que o cabelo venha de tal jeito, e aí cada um de vocês vai mostrar. E tem que explicar por quê. Por que é importante que a gente use a meia calça? Por que é importante que o bailarino esteja de sapatilha? Por que o uniforme é importante, né? Por que a gente usa nas aulas de balé, por exemplo, essa questão dessa roupa, né? Que é esse colã, essa meia. Tudo isso você precisa explicar para os pais no primeiro atendimento que vocês fazem, tá? E aí depois, o que a gente vai ter, né? Então você teve ali, você explicou tudo, e você já precisa, se for pais de crianças bem pequenas, você já precisa instruí-los. Olha, na primeira aula funciona assim, né? Vocês podem entrar ou vocês não podem entrar. Aí vai muito de como é o funcionamento das aulas de cada um de vocês e de que época do ano esse aluno tá entrando também, né? Porque se de repente é uma turma de início, é um momento início de ano, que estão todos os pais fazendo adaptação, que de repente você tem isso como praxe de que as mães entram na primeira aula e depois vai retirando aos poucos, ou de que não, as mães não entram na primeira aula, elas ficam do lado de fora e a criança vai entrar, enfim. Mas você precisa fazer essas combinações com os pais, tá? Você precisa conseguir conversar. Porque assim, quando eles veem que isso tudo que a gente tá falando é pro bem da criança, eles entram, né? O que eles precisam, a gente precisa sempre passar para eles é que tudo aquilo que a gente faz é para que seja bom e realmente é, gente, para que seja bom para a criança, para que o desenvolvimento da criança seja legal, né? Para que a criança tenha um bom desenvolvimento nas aulas, né? Para que ela tenha um bom relacionamento com os colegas, né? Então, é importante que a gente consiga passar isso para os pais, porque se a gente não passa isso para os pais, eles começam a achar, né, que aquela professora não quer que eu assista a aula, por exemplo, porque sei lá o que ela tá fazendo. Não, né? Olha, é importante que as crianças consigam se concentrar e olhar para a professora, né? A criança já tem uma dificuldade maior de prestar atenção, de focar, né? As crianças pequenas principalmente, de focar ali no que elas estão fazendo. Então, eu preciso estar aberto, né, para que a criança não tenha outras distrações. E se eu tenho uma mãe o tempo inteiro chamando, o tempo inteiro ali, olhando e chamando a atenção dessa criança, essa criança não vai conseguir se concentrar, não vai prestar atenção na professora para que ela possa realmente fazer a sua aula e ter um bom desempenho. Então essas coisas, quando a gente coloca que as coisas existem para o bem da criança, é muito mais fácil dos pais entenderem e de eles engajarem naquilo que a gente está falando, tá? Aí, digamos lá, veio o ano, você já fez, você já explicou tudo que você trabalha nas suas aulas de dança, você já passou para os pais toda
essa energia, já começaram as primeiras aulas, e aí você tem aquele pai que fica na janelinha, né? Então tem algumas salas aí, vocês vão ter, tem de todos os casos, né? Mas você tem lá uma sala que de repente tem uma janelinha de vidro, ou tem umas salas que tem uma porta inteira de vidro, tem salas que são abertas, né? Que tem realmente um aquário, assim, né? Uma grande porta de vidro. Ou não, ou a sua sala é fechada, mas elas ficam tudo aglomeradas ali na porta, para que você não consiga fechar a porta, porque elas querem ver as aulas, né? Como é que eu faço? Ou ficam chamando as crianças a qualquer momento que você abre um pouquinho da porta da sua sala. Isso é bem complicado, né, gente? Porque assim, a gente entende algumas coisas dos pais, né? Mas os pais precisam entender, e aí quem dá o comando é a gente. Não pensem que pai e mãe vai se dar conta, porque pai e mãe não vai se dar conta. Pai e mãe é pai e mãe naquele momento. E naquele momento o que eles querem é corujar filho, é ver a criança, é tirar foto, é enxergar o desenvolvimento, é poder acompanhar de repente em alguma atividade que eles não, porque eles não conseguem estar o tempo todo, poder curtir aquele momento, ver a evolução. É isso que eles querem, tá? Então eles não vão se dar conta, certo? Então aí você tem, por exemplo, uma coisa que os pais me falam, que as professoras me falam muito, tá? O pai chega ali e fica batendo na janelinha pedindo para a criança virar para tirar uma foto, né? Ou para ficar filmando. Aí a criança fica só se exibindo para aquela janelinha pro pai e não presta atenção na minha aula, né? Então, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa explicar isso para os pais, né? Eu vou ter que chegar e vou ter que dizer, olha, mamães, papais, né? Gente, eu tô falando sempre em pais, mas vocês entendam, né? As mamães, papais. Olha, mamãe, papai, eu não tenho como deixar vocês ficarem tirando assim tantas fotos e tal, porque cada vez que você chama a menina, né, a sua filha aqui no vidro, ela perde a atenção do que ela estava fazendo, e aí isso não é bom para o desenvolvimento dela, porque o importante é que ela consiga estar ali com o grupo, né, porque é uma atividade que a gente trabalha em grupo. Então eu vou fazer assim, ó, para que elas não percam isso, né, para que elas não consigam, para que elas não percam o que elas estão fazendo ali na sala, tá? Eu vou fazer assim, já que tem todo mundo hoje, por exemplo, querendo tirar uma fotinho, então eu vou fazer assim, eu vou pedir para vocês não tirarem foto e eu vou chamar vocês lá no finalzinho da aula, vocês podem entrar e eu faço uma atividade para vocês poderem filmar um pouquinho elas ou tirar uma fotinho. Ou então, eu vou tirar umas fotos aqui para vocês e depois eu compartilho com vocês no grupo, porque tem algumas turmas que tem, né, o grupo. Ou então, eu vou colocar no site da escola, ou então eu vou, enfim, sabe? Crie um momento para que isso possa acontecer, mas explique que esse tipo de conduta faz com que as crianças se dispersem. E a criança se dispersando, ela não consegue aprender tudo que você está ensinando. E que isso é ruim para a criança. Não é porque você não quer que filme a sua aula, não é porque você não quer que tenha paz ali na porta da sua sala, não é porque você não quer que as pessoas fiquem tirando foto ou vendo. Não, é porque isso é ruim para o desenvolvimento das crianças, daquela menina, né? Então, outra coisa que vocês podem falar bastante é assim, já passaram por essa situação provavelmente. A menina quer ir no banheiro e aí ela simplesmente começa a dar aquele sinal de alerta, assim, de banheiro, de colocar a mão, né, ou ficar meio apertadinho. A mãe tá do lado de fora e vê isso. Aí a mãe abre a porta da sua sala sem a menor cerimônia, né, ela pega a maçaneta, abre a porta da sua sala e diz assim, fulaninha, quer ir no banheiro? A mamãe te leva. E aí você tá ali no meio de uma explicação, ou no meio de um exercício, ou no meio de sei lá do que, e você é pego totalmente de surpresa, e aí você diz, meu Deus, você pensa naquele momento, né? Que mãe sem noção, o que eu faço com essa mãe? É ou não é? Né? Por que, gente? Por que isso acontece? O que a gente precisa enxergar? Todos os lados, tá? Então, assim, eu tenho uma mãe que tá enxergando a criança naquele desespero, certo? E, de repente, a professora não viu aquilo. O
que ela vai fazer? Abrir a porta da sala. Ela cuida dessa criança desde que essa criança nasceu. Ela faz tudo para essa criança desde que essa criança nasceu. E ela não vai deixar que aconteça qualquer coisa com essa criança. Então, se ela tá vendo ali que não tem alguém que de repente deu um comando, então você precisa estar muito atenta, gente. Muito atento. Se a criança começou a dar sinais ali de que tá com vontade de fazer, né, de fazer xixi, né, tá com aquela coisa, antes da mãe adentrar a sua sala de aula, tá? Você precisa enxergar isso e se colocar ali com a criança. Então, ou você vai conduzir essa criança, você vai liberar ela para ir, você vai perguntar. Gente, eu estou falando de criança muito pequena, né, que ainda não consegue, né, que às vezes demora um pouquinho para dizer que precisa ir no banheiro. Né? E por quê? Porque você é que é o adulto responsável dentro da sala de aula. Então, você precisa conduzir essa criança até a porta da sala e ou se você tem uma auxiliar que leve essa criança ao banheiro ou pedir para que essa mãe leve essa criança ao banheiro, tá? Mas você antecipa essa entrada da mãe. Agora, se é uma outra situação, por exemplo, que é uma situação que dá para esperar. A criança tá com um manguitinho. E aí começou a fazer aula e começou a ficar calor, esquentou e a mãe mandou a criança com manguito. Aí essa mesma mãe tá vendo, daqui a pouco ela abre a porta da sua sala sem a menor cerimônia e diz assim: fulaninha, quer tirar o casaco? Isso é algo que você poderia ter visto? Sim, mas não é uma coisa urgente como é o caso de ir ao banheiro, certo? Nesse momento, o que você vai? Não neste momento, mas assim que você tiver uma primeira oportunidade, você pode colocar para essa mãe que, olha, eu tô atenta ali à sala de aula, ao que as crianças estão fazendo. É importante para a vida dessas crianças que elas consigam entender que naquele ambiente eu sou o adulto ali responsável, que elas podem confiar em mim. Por quê? Porque isso é importante para um crescimento de vida delas, né? Porque futuramente ela vai estar na escola e aí ela vai ter o professor, onde ela precisa se dirigir ao professor, porque futuramente, bem futuramente, ela vai estar trabalhando em algum lugar, numa empresa, e ela vai ter as pessoas às quais ela vai ter que se reportar. Então, é importante que essas necessidades que ela está vivendo agora, né, que dava ali para esperar um pouquinho, né, que eu estava terminando uma explicação e já ia perguntar se a fulaninha estava... E aí, gente, você tem que realmente enxergar o seu aluno e ver que está fazendo 40 graus, que a criança está com as bochechas vermelhas dentro daquele manguito. E se dá conta de dizer para ela, fulaninha, vamos tirar o manguitinho, né? Para que essas coisas não aconteçam, né? Mas tente explicar. Gente, quando a gente começa a mostrar para um pai e para uma mãe que aquilo é importante para a vida daquela criança, a coisa muda de figura, sabe? Não é porque você não quer que ela entre na sua sala de aula, é porque é importante para a criança, né? Aquele momento, aquilo é um aprendizado para a criança, é para o crescimento da criança, né? Então, quando a gente coloca assim, vocês vão perceber e percebam que muda muito a maneira como os pais enxergam, tá? Então, tentem sempre se colocar, sempre tentem conversar com os pais e conversem realmente, sabe? Eu acho que as maiores, assim, durante o ano, as maiores dúvidas, né, e situações que acontecem é essa, dos pais quererem entrar dentro da sala, já vou falar especificamente sobre isso, os pais que querem essa questão de ir ali, pegar né, entrar na sala para levar no banheiro, então... ou para tirar o casaco, ou para perguntar se quer comer alguma coisa, tem de tudo, né? E a gente precisa explicar. E isso de ficar batendo no vidro para chamar, para tirar foto, para filmar, para, sabe, desvirtua, tira a atenção. E não é porque tira a sua atenção como professor, porque é claro que também atrapalha a gente, né? Mas não é por isso. O mais importante é porque isso prejudica a criança que tá perdendo esse momento onde a gente está trabalhando essa questão de atenção, de concentração, desenvolvendo controle inibitório, todas essas coisas, e você tem uma mãe ali batendo na porta, pedindo para tirar uma fotinha, tá? Então, proporcione momentos para que eles possam fazer isso, dê momentos que os pais
né, que você vai, eles não vão deixar de ter, mas explique que isso não pode ser a todo momento, porque senão a gente perde um trabalho precioso, tá? Me perguntaram assim, pais que querem ficar dentro da sala de aula, o que que eu faço? A mãe quer ficar dentro da sala de aula, o que que eu faço? Você explica, né? O que que é importante, gente? Você precisa mostrar para esses pais que querem ficar ali dentro da sua sala de aula que aquele momento é o momento da criança e que isso é um grande aprendizado para ela. Então, que a partir do momento em que em que a criança entra para as aulas de dança, tá? A não sei que seja lá uma turma de bebezinho que faz aula com a mamãe, né? Que também existem, né, gente? É outra história, tá? Mas que a partir do momento em que a criança tá numa turma, que a grande maioria funciona assim, né? Aquele é um momento dela. Essa questão de adaptação, essa questão de desligamento, tá? Desse cordão umbilical que vinha lá e que se transformou para esse contato visual de mãe e filho, ele é importante para o crescimento, para o amadurecimento dessa criança, né? Aos pouquinhos, todos nós vamos precisar ter os nossos momentos, né? E a aula de dança é o momento da criança, né? Então, a mãe, você vai proporcionar momentos, mas não é durante a aula. Por quê? Porque você precisa criar as vinculações, porque uma pessoa qualquer dentro da sala de aula acaba distraindo a turma, chamando a atenção, porque você tem um grupo e se você chamar a mãe de uma criança, você permitir que a mãe de uma criança fique dentro da sua sala de aula, você precisa permitir que todas as mães fiquem dentro da sala de aula. Né? Porque imagine, mas a minha filha, ela precisa mais do que as outras. Imagine se fosse o contrário, como você se sentiria, como a sua filha se sentiria, né? Então, assim, nesse momento a gente está trabalhando. Se tiver qualquer coisa, eu vou te chamar. Eu vou ali na porta, eu vou te chamar. Porque hoje ela tá resfriadinha. Eu tenho lencinho aqui dentro da minha sala. Eu vou limpar o narizinho. Se acontecer qualquer coisa, eu vou te chamar. E aí você pode colocar para essa mãe e vai ter momentos em que eu vou chamar todas as mamães para assistirem. Pode ser numa aula que aconteça numa aula aberta, né, numa aula pública, né, que vocês façam momentos, né, com aulas para as mães, para que as mães possam vir, possam assistir. Pode ser num momento que você de repente vai ter na sua aula, num dia que você chamou ali naquele momento. E aí você cuida bastante, né, para que estejam todas as mães ali, ou para que cada criança tenha a sua, né, tem alguém, uma avó, enfim, para que nesse momento que você chama a criança não fique sozinha, solitária, tá? Mas é importante que você explique, tá? Converse numa boa mesmo, explica que é importante para a criança fazer essas adaptações. O que isso vai ajudar na vida dela? Isso vai tornar ela segura, vai mostrar que você confia nela, você mãe, né? Que a mãe confia na criança, e isso é importante para trazer segurança, né? Porque aí ela vai entender depois, quando ela estiver na escola, ou quando ela for ficar de repente um pouquinho mais num dia que a mãe se atrase, ela vai ter certeza que essa mãe vai voltar. Então, são maneiras da gente ir trabalhando essas questões de segurança da criança. Quando a gente passa isso para as mães, e a gente está trabalhando essa questão de segurança com as mães também, né? Só que isso a gente deixar assim tão claro para elas é meio complicado. Mas quando a gente fala da criança, funciona, né? Toda uma questão de segurança. Então, um dia, se de repente você se atrasar para buscá-la na escola, né? Ela já vai ter trabalhado aqui nas nossas aulas, ver que ela sabe que a mamãe sempre vem, que a mamãe busca, que a mamãe chega, né? Que uma hora a mamãe vai voltar. Então, isso tudo vai fazendo com que a criança vai ficando cada vez mais segura, né? Ao passo de que se você estiver sempre com a criança, sempre dentro da sala de aula, né? Você não mostra que você confia nela, você não dá esse passo de segurança para ela, né? E aí, claro, aí tem todas as fases, dependendo do que for, dos processos adaptativos, que hoje não é o assunto da nossa aula, que a gente já falou em umas outras aulas, tá? Sobre adaptação. Se alguém aí quiser, as aulas estão aí na página para vocês poderem dar uma olhadinha.
tá? Acho que foi na aula 1 que a gente falou sobre a adaptação das crianças. E então, assim, é importante que a gente explique, tá? Porque não é legal, não é bom para ninguém. Mãe dentro de sala de aula, né? Mãe, pai, enfim, numa aula que não é para os pais, para as mães, não é bom para criança, não é bom para o professor e não é bom para a mãe, tá? Por quê? Porque ela também precisa criar essa relação de segurança com a gente. Só que a gente tem que dar isso para ela, né? A gente tem que mostrar que a gente está enxergando a criança, a gente tem que mostrar que a gente está de olho, que a gente está atento a tudo, não só a ensinar passos, né? Que naquele momento a gente vai cuidar daquela criança com todas as necessidades que ela tem, ensinando os passos, tirando o casaquinho se tiver calor, observando se ela precisa ir no banheiro, tá? E aí eu tô falando de crianças bem pequenas, tá? Que estão em processo de desfraude às vezes, né? E a gente vai estar atento a tudo isso, tá? Então, vamos explicando. Eu vou entrar aqui, porque isso ainda vem com meio de ano, assim, numa questão que me perguntaram essa semana sobre eu não sei nunca se eu me dirijo à mãe ou se eu me dirijo ao pai para falar, né? Você vai sempre se dirigir à pessoa que trouxe a criança, né? Então, isso a gente vai sentindo, né? Tem famílias que às vezes a família tá sempre junto, tá sempre o pai e a mãe junto. Você vai se dirigir aos dois quando você precisar falar alguma coisa, né? Mas digamos assim, que você tem alguma situação muito específica que você precisa conversar com alguma coisa que está acontecendo dentro da sala de aula, que a criança não está se adaptando, ou que a criança está com algum tipo de comportamento que você precisa dar uma conversada, que você está percebendo alguma coisa e tal, com quem você vai falar? Normalmente com aquela pessoa que fala mais com você, que é quem você vê que assume mais, né? Então, às vezes tem pais que são super presentes, que estão sempre ali, que foi o pai que foi procurar aula de dança, que é sempre o pai que leva, que é... Aí você vai ligar e vai conversar com o pai, né? Se você for falar por telefone, ou na escola, né? Às vezes é a mãe, né? Então, às vezes são os dois. Quando são os dois, você vai se dirigir à mãe normalmente, que é quem cuida mais dessas questões, né? Se ela achar que for pertinente, ela vai trazer para o pai. Mas sempre se dirija à pessoa. Então não tem uma regra, não tem como eu dizer para você, olha, você vai se dirigir sempre para esse, vai se dirigir sempre para aquele, né? E hoje a gente tem outras formações aí de família, né? Tem crianças com 2 pais, tem crianças com 2 mães. Então, você vai sempre se dirigir àquela pessoa que traz mais contato, né? Quando você precisar falar. E aí eu preciso conversar com a mãe ou com a família, né, com os pais desse aluno, porque essa criança de repente não tá bem adaptada na minha turma, ou eu acho que esse horário não tá funcionando, ou ela tá com algum tipo de... tá apresentando alguma coisa, algum comportamento que de repente eu quero conversar. Como é que eu faço? Tá? Então assim, ó, dependendo do assunto que for, tente sempre não fazer isso na frente de outras pessoas. Porque você não sabe exatamente como é aquele pai e aquela mãe. E quando você vai colocar qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa muito boa, mesmo que digamos que a criança tá super bem naquela turma e você acha que ela deveria ir para uma turma um pouquinho mais avançada, né? Ou que você quer convidar aquela criança para fazer um solo, digamos, tá? Não sou muito favorável a sair fazendo solos com crianças, mas enfim, tá? Digamos que é isso que você quer. Que você quer conversar. Sempre procure fazer isso em momentos e lugares reservados. Por quê? Porque se você vai falar alguma coisa negativa, né? Você expor esse pai e essa mãe num ambiente aberto, pode ser que esses pais se sintam constrangidos, ou que eles não gostam, enfim, você precisa ter um trato mais reservado, né? Então, mesmo o chegar e dizer assim, na frente de outras mães, numa saída, olha, depois eu preciso falar contigo. Não, evitem, tá? Por quê?
Porque quando a gente faz esse tipo de coisa assim, a gente nunca sabe que tipo de pensamentos pode gerar, e às vezes, mesmo que seja uma coisa boa, é ruim. Então você deixa no momento que de repente você tá sozinho e diga, olha, depois eu preciso conversar, ou você telefona, né? Olha, não é nada assim muito, mas eu queria dar uma palavrinha para conversar, tarará, tarará. Enfim, sabe? Tente fazer isso em lugares mais reservados, quando forem coisas muito específicas, tá? E aí levem o pai para alguma sala, algum ambiente que vocês tenham sem outras pessoas em volta. Mesmo que seja para convidar para fazer uma coisa legal, um solo, alguma coisa assim, porque aí é outra história, né? Porque aí você pode ter os outros se sentindo. E o que isso acontece, gente? Isso vai quebrando um pouco as relações de confiança. E aí vai acontecendo de daqui a pouco a gente acabar, por causa de uma bobagem, perdendo um ou outro aluno que podia continuar ali com a gente por muito tempo, só por essa questão da gente ver os momentos de falar. Mas a gente tem que conversar sim, tá? Se você tá sentindo que tem alguma coisa, você chama, você conversa, você tenta colocar. E sempre, sempre toda a conversa é no bem da criança. Você tá pensando no melhor para aquela criança, certo? Sempre entre sim, né? No que é melhor para aquela criança, tá? Então vamos ver aqui o que é mais. Feedbacks para os pais. Isso é uma coisa que os pais têm uma ansiedade em saber, né? Como é que tá minha filha? Como é que foi a aula? Como é que não sei o quê? Então, quando você vai, né? Eles ficam assim meio ansiosos. Aí tem um monte de processos, né, gente? Tem escolas aí que vai ter lá um relato que vai por escrito de tanto em tanto tempo. Tem escolas que vai ter tipo de um boletinzinho que vai lá marcando como é que a criança tá, né? Tem várias coisas. Tem escolas que não tem nada disso, né? Mas o feedback sempre é legal para eles saberem, né, como é que as crianças estão dentro de sala. Então você pode, no término da sua aula, se você tem aquela sala assim que as crianças ficam, que os pais ficam aquele aglomerado de gente na porta da sala, né? Quando você vai fazer a entrega das crianças, que você abre a porta da sua sala, dê um feedback geral, né? Olha, hoje a gente trabalhou isso, desenvolveu aquilo, aprendeu a dança tal, foi super legal, elas estavam assim, estavam assim, beleza. Você já deu um feedback, né? Você trouxe, porque é legal essa relação, os pais gostam de ouvir, né? Você precisa ter uma boa relação com eles, né? Então, dê aquele feedback amplo e geral ali do finalzinho da sua aula e dê os feedbacks específicos quando você acha que é necessário, né? Ou quando você tem essas normativas aí da escola, quando são pareceres e coisas assim. E lembre sempre, gente, as críticas elas são importantes, mas a gente precisa sempre entrar com as coisas positivas. Nunca fale para uma pessoa só aquilo que ela precisa melhorar, né? Fale sempre também as coisas boas que ela tem, né? Porque todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem coisas positivas, todo mundo tem evoluções, né? E às vezes vem pais que chegam pra gente com algumas ansiedades, por exemplo, eu vejo que todo mundo na turma já tá conseguindo colocar o pé na barra, bem esticadinha, né? E a minha filha ainda não tá conseguindo, eu tô preocupado e tal, né? Dê um feedback, olha, a gente tá trabalhando, ela vem se esforçando, ou não, né? A gente vem trabalhando nisso, mas ela tá desenvolvendo, a gente tá desenvolvendo para que a gente consiga evoluir com isso, né? Mas ela tem muitas outras habilidades, né? Ela é super musical, ela não sei o que, né? Então, assim, coloque que você tá vendo aquilo, que você tá trabalhando para que aquilo aconteça, encaminhe para alguma coisa se você acha que é adequado, mas traga o positivo também, porque tem pais que só enxergam umas coisas negativas ou esses comparativos da turma, né? E passe sempre para os pais que o importante é sempre a comparação do bailarino com ele mesmo, nunca com o outro, né? É importante que, bom, ela ainda não tá conseguindo, mas olha, ela levantava a perna a X graus e agora ela levanta a X mais um. Pô, ela já conseguiu mais um, né? E não com a colega, né? Porque aí a gente vai fazendo toda uma educação
Não só porque esse é o correto, né? Porque a gente precisa comparar com a gente, com a pessoa, com ela mesma, no seu grau de evolução, né? Como porque a gente consegue fazer com que com que as pessoas, a gente vai educando as pessoas para não ficar fazendo esses comparativos e a gente diminui um pouco aquele problema que a gente tem com estrelismos, né? Com muito estrelismos, que a gente sabe que principalmente na nossa área da dança, por causa dos solos, principalmente quem é muito da vertente do balé clássico, a gente acaba tendo isso, né? Então, para que a gente consiga criar esse senso mais comum mesmo de admirar o que o outro tem de valor, né? Então eu admiro o que a minha colega tem de valor, as qualidades que ela tem, né? Que de repente servem para fazer determinadas coisas, mas eu também tenho as minhas qualidades e sou valorizada nas minhas qualidades e nas evoluções que eu consigo dentro das minhas qualidades, tá? Então isso é bem importante, tá? Aí, gente, a gente tem os espetáculos, né? De final de ano que a gente precisa dos pais com a gente, certo? Sim, né? Precisamos dos pais ali junto com a gente, engajados, dispostos e tal. É um outro momento em que você precisa lidar com eles e com todas as dúvidas e todas as ansiedades que eles têm. Então, para isso, mais uma vez, vocês precisam ter muita ciência do que a gente desenvolve, do que é bom a questão de participar de um espetáculo. E como acontece esse processo, né? Então você vai precisar explicar isso para o pai. Não achem que os pais, principalmente os novos, os pais que estão no primeiro ano com você, de crianças e alunos que nunca dançaram antes, que eles simplesmente vão aprender ou vão saber por osmose como é que funciona e para que serve. Porque eles não vão, né? Então você precisa explicar, né? Então converse, explique, né? Você já pode ter lá naquele início explicado, falado que existe uma apresentação no final do ano, ou no meio do ano, ou no X tempo do ano, né? Cada um tem o seu tempo de fazer, né? Onde a gente ensaia uma coreografia. Por que ensaiar essa coreografia é importante? Porque dançar é a gente juntar, né? Passos, né? E colocar isso dentro de uma música, os passos que a gente aprende separados, né? Por que é importante a gente ir para o palco? Importante a gente ir para o palco porque existe todo um processo construtivo antes, para que a criança chegue até aquele momento do palco, para que ela aprenda a fazer esse enfrentamento de plateia. Ela tem um grupo ali junto com ela, né? Tem as colegas que ela tá desde o começo, tem uma história, tem todo uma vestimenta. Por que isso é importante? Porque isso faz parte de conseguir personificar o personagem, delas entrarem bem na história, né? Para que estejam todas lindas. Então, aí você traz tudo isso que é positivo, né? E para que isso vai ser útil na vida dessa criança? Isso vai ser útil na vida dessa criança para que ela possa depois, sabe, ter esse enfrentamento de plateias, conseguir se colocar para apresentar um trabalho, conseguir estar numa boa entrevista de emprego, saber se colocar, saber enfrentar essas coisas. E a gente começa a trabalhar isso tudo desde pequenos nesses espetáculos. Então é importante que ela participe, vai ser bom para ela. Ah, mas eu não quero que ela participe porque é XYZ, porque eu vou viajar no dia e a gente não vai estar aí, né? Ah, mas não tem problema, ela vai participar do processo, ela vai ensaiar, ela vai ter o lugarzinho dela, né? Porque a gente vai... Coisas que eu já falei aqui, bem específicas, mas você precisa saber disso, para que você possa explicar isso para os pais, né? Então explique como é que funciona, gente. Explique. Se você tem ensaios gerais, se você ensaia fora do horário, você precisa explicar tudo isso antes para os pais dos seus alunos. Não achem que eles adivinham que as coisas acontecem, não acham que porque a gente foi acostumado a vida toda que a gente ensaiava no sábado, que a gente tinha que ir pra lá e ficar não sei quanto tempo esperando, que piriri, e não façam isso também, né? Tentem fazer uma coisa mais organizada, assim, que tem como, né, gente? Tem como fazer ensaios bem enxutos, tem como fazer a coisa bem bacana, não precisa, né, daquelas horas quilométricas de ensaios,
de crianças sem fazer nada, né? Principalmente com as crianças pequenas. Tá? Mas se você tem, explique que tudo isso acontece antes, explique como funciona, né? E explique tudo, para que tudo isso serve. Então, assim, a gente vai fazer, olha, a gente tem uma apresentação, aí a gente vai ensaiar dentro das nossas aulas, né? Elas vão aprender a coreografia e tal. Daí, depois a gente vai ter um ensaio. Tô aqui chutando um jeito, tá, gente? Tem vários, né? Aí depois a gente vai ter um ensaio que vai acontecer com outras turmas, depois a gente vai ter um dia que elas vão ensaiar com figurino, depois vai ter um dia que elas vão ir lá no teatro. A gente faz isso tudo de uma maneira bem tranquila, para que seja bom para vocês, para que as crianças vão se acostumando. Ah, para que tanto ensaio? Para que elas vão se acostumando com o aumento de plateia, para que elas consigam se acostumar com o ambiente, né? Para que a gente... Então, você explique mesmo, tire todas as dúvidas, mostre para os pais que você está preocupado com que aquela experiência seja muito boa para a criança. Porque se a gente tiver, gente, uma experiência de palco, assim, de apresentação, de plateia, de coisa muito ruim, a chance da criança não querer se colocar em situações assim na sua vida são imensas, né? Então, explique que isso tudo é importante. Né? Eu tive uma vez, vou contar um caso aqui para vocês, né? Eu tive uma vez um caso de uma criança que ela ia se apresentar com uma turma e que ela não, exatamente, ela não ia poder se apresentar no dia que a turma dela se apresentava. E aí ela foi se apresentar num outro dia, tá? A gente tinha várias sessões com elencos diferentes, né, daquele espetáculo. Então ela ia se apresentar com uma outra turminha num outro dia. E aí ela ok, até aí tudo bem. Aí ela ensaiou o tempo todo com a turma dela, né? Foi dada uma colocação que na outra turma ela ficaria na mesma colocação. E no dia... E aí eu expliquei pra mãe, olha, é importante que os ensaios gerais, se puderes trazê-la durante o ano, alguns dias na outra turminha para ela conhecer as crianças, seria ótimo, né? Para ela já ir se habituando. Ou então, mas principalmente os ensaios gerais, né? Tanto que a gente, né, trabalhava com 3 ensaios gerais, um ensaio na escola, o outro com figurino e o outro também na escola e um outro no teatro. E aí você traz você traz a criança, né, nesses ensaios aqui da turma que ela vai se apresentar, porque ela precisa se acostumar, tá? Não, beleza, eu vou fazer isso, eu vou levar e tal. Aconteceu que nos ensaios, principalmente nos ensaios do teatro, em nenhum dos ensaios gerais a mãe levou a criança nos ensaios da turma que ela ia se apresentar. Né? Ela recebeu essa informação, mas não levou. E aí, chegou no dia da apresentação, a criança foi, mas tipo, não foi, né? Foi, mas se atrapalhou, foi e não encontrava a colega porque ela nunca tinha visto, enfim. E qual foi o feedback que essa mãe me deu depois? Nossa, você tinha toda a razão, né? Eu não trouxe ela, achei que não precisava, achei que era bobagem trazê-la nos ensaios com a outra turminha, mas eu vi agora o que você tinha me dito que ia acontecer. Então, gente, essa mãe entendeu que o que eu estava dizendo para ela não era uma bobagem. E que eu estava preocupada realmente não era que se ia ficar bonito ou não ia ficar bonito aquela coreografia. Porque elas são crianças, são pequenas, faz parte, né? Uma virar para um lado, a outra de repente virou para o outro, ou eu não ia. Elas são pequenas, era uma criança aí de uns 4 anos, tá? Mas existe um porquê daquilo que eu tô pedindo. As coisas não acontecem, não é porque eu quero, é porque eu tô pensando no melhor para cada uma das crianças que estão ali, né? Então é importante isso da gente se colocar nesse papel, de enxergar realmente o que é melhor pro outro, não é porque me deu vontade, é porque aquilo, no entendimento, né? Eu tenho uma criança que, por mais que eu tenha, a gente trabalha com letrinhas, então ela sabe qual era a letrinha que ela tinha que estar na frente e tal, ela precisa, pelo menos algumas vezes, ter ensaiado com as outras crianças,
né? Mas eu expliquei tudo isso pra mãe. Então, quando aconteceu lá, a mãe enxergou e veio me dizer, realmente, você tinha toda a razão no que você me explicou, né? Eu entendo e vi o que você disse, exatamente o que ia acontecer. Então é importante quando a gente coloca isso para os pais, tá? Expliquem para os pais como é que vai acontecer, mostrem para eles. Outra questão bem importante é, expliquem o porquê, por exemplo, de uma maquiagem. A maioria dos pais não faz a maquiagem na boa, mas existem alguns pais que às vezes a criança chega sem nenhuma maquiagem no espetáculo de vocês. E por que a gente precisa explicar da maquiagem? Porque a maquiagem, ela tem uma razão de ser. A gente não pede para as crianças se maquiarem simplesmente porque a gente acha bacana, né? A gente não se maquia para ir pro palco, para ir pra televisão, porque a gente acha legal, né? Por que existe a maquiagem? A maquiagem existe porque a gente tem uma carga de luz muito grande, né? Normalmente, né? No teatro, né? Ou mesmo numa apresentação existe, né? Toda a questão da iluminação, né? E como você vê, a plateia tá vendo a criança de muito longe, se você não tiver olhos marcados e boca marcada, com aquela grande quantidade de luz branca que normalmente a gente usa, né? Nos espetáculos de dança, que é uma luz boa para imagem, vídeo e tal, embora a gente use outras cores também, né? As pessoas ficam sem rosto, né? Você fica sem olho marcado, você fica sem boca, fica só aquele borrão fantasmagórico acontecendo, né? Então, não é que, mas você quer... Não, você vai colocar o que a criança permitir. Se você tem uma criança de 2 anos, criança de 2 anos, um rímel delineador, é complicado. Tem umas que ficam, mas tem outras que não. Que chora, que lacrimeja, que não sei o que. Mas o que der pra fazer, pelo menos a marca da boca do batom, importante que tem. Então, assim, gente, é preciso explicar pros pais. Porque quando a gente explica para eles as coisas, eles entendem que a gente tá preocupado. Por quê? Olha, porque eu quero que vocês enxerguem ela bem, porque eu quero que ela fique bonita no vídeo, porque eu quero que... Bonita no sentido de aparecer, né, no vídeo. Porque... para que a plateia, para que vocês possam vê-la, né? Você, apesar de toda a luz, vocês possam vê-la. Então, essa é a minha preocupação, é por isso que eu tô pedindo que seja assim. Mas por que o cabelo tem que ir bem presinho, de gel, de coque, de não sei o que, de parará, né? Por quê? Porque senão, durante a apresentação, vai cair os fiozinhos, isso pode incomodar, pode vir um fiozinho no olho, né? E atrapalhar aquele momento dela. É um momento tão importante, um momento em que ela treinou tanto, que ela vai estar ali. Então, explique. Tá? Por que eu não posso ir com um brinco gigante na coisa? Explica para pai e mãe, não pode com um brinco gigante, porque se for com o brinco gigante, a roupa tem o bordadinho, tem a rendinho, tem não sei o que, além de atrapalhar aquele troço balançando a orelha, né? Você vai colocar, né? Você pode, já vi criança com brinco assim, ó, enganchada no figurino, né? Porque é muito fácil disso enganchar no figurino se for grande, a criança ficou presa, e aí atrapalhou aquele momento, além de machucar, né? Então, assim, são explicações que são importantes da gente passar para os pais. Parece que é bobagem, gente, mas eles não sabem de tudo isso, eles não sabem por quê, eles não viveram tudo isso como a gente viveu, né? E a gente precisa passar para eles o quanto é importante essas questões, né? E o quanto a gente está preocupado realmente com o bem-estar daquela criança, tá? Então, em relação ao espetáculo, explique tudo. Explique como vai funcionar. Aí você tem o figurino. Explique como vai ser esse figurino, né? Qual vai ser o processo, quanto de envolvimento eles vão ter ou eles não vão ter nesse figurino, né? Da produção desse figurino. Então, assim, e ouça, né? Tem algumas escolas que fazem reuniões com os pais para explicar, tem outras que mandam através de bilhetes, né, de e-mails, as explicações, mas quando você vai fazer aquilo, se você está numa reunião, ou mesmo recebendo um e-mail de retorno do que você mandou, ouça realmente, sabe? Porque às vezes os pais, ou eles vão ter dúvidas que você consegue sanar,
né, naquele momento, explicar como acontece, ou ele às vezes tem uma sugestão de alguma coisa que você tem duas maneiras de lidar com essa sugestão, tá? Primeiro é que ouça mesmo, porque às vezes são sugestões bacanas que a gente pode realmente acolher e que pode ajudar no nosso trabalho, tá? Para que a gente cresça, a gente precisa estar sempre ouvindo, né? E a segunda é, se aquilo não é possível, né, explique para aquele pai por que aquela sugestão não é possível de ser abarcada. Por que não tem como aquilo, né? Porque você já passou por aquilo, você já tentou, você já viu que aquilo não funciona por esse motivo, por aquele outro motivo, né? Então, mas ouça e explique. Sempre que você der atenção, né? E que você consegue explicar de uma maneira preocupada, de uma maneira realmente que dê valor para a filha de cada um deles, porque, gente, eu já falei isso para vocês aqui, vou falar de novo. A filha é a coisa mais importante do mundo. Um filho é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, que você mostra isso, que você realmente está... Porque, gente, ser professor é isso. Ser professor é a gente se preocupar com o nosso aluno, com o que é melhor para ele, né? Para o desenvolvimento daquela criança, daquele aluno que a gente tem, certo? Então, espetáculo, explique. O mesmo acontece com os festivais de dança, se vocês forem participar de festivais de dança, né? Então, expliquem como funciona, explique quais são as regras daquilo, né? O quanto aquilo é bom para a vida daquela criança. Você não tá levando aquele grupo para participar de um festival de dança porque você quer promover a sua escola, ou porque você quer promover o seu nome como coreógrafo, ou porque você quer... sei lá, né? Não, você tá levando aquele grupo para participar daquele festival de dança porque vai ser uma experiência muito bacana para aquelas crianças, porque elas vão se apresentar para uma plateia diferente, porque elas vão conviver com outros bailarinos de outros lugares, né? Então elas vão aprender a respeitar o trabalho dos outros, né? Mas é uma competição, tem ganhar ou perder. Normalmente esses festivais de dança, eles são por nota, né? Tem alguns que são mesmo, né? E tal, mas isso também é um aprendizado. A gente vai lá para fazer uma boa apresentação, né? O que importa é a gente estar vivendo aquele momento e curtindo aquela experiência, né? A nota é uma consequência do que a gente fizer ali e não é o mais importante, né? Então, eles vão aprender esse tipo de relação. Quando envolve viagens, né? Envolve outras coisas também. A criança tá desenvolvendo outras habilidades, né? Aquela questão de estar ali com o grupo, de aprender a se maquiar, de aprender a fazer um cabelo, de ter um pouco de responsabilidade, de curtir esses momentos que fazem, né? Da bagunça do ônibus, do momento do alojamento, do momento lá do hotel, que eles curtem. Então, assim, mostrem para os pais que isso vai trazer experiências que vão ser importantes para o crescimento, né, de responsabilidades, de experiências, desse trabalho coletivo, né, que são importantes para a vida. Não é porque você quer promover o seu trabalho, né, é porque aquilo é importante para aquela criança, aquele momento, aquela experiência importante para o desenvolvimento daquele aluno, tá? Então, expliquem sempre, certo? Vamos lá. Aí, você tá lá pertinho do espetáculo, você já explicou sobre todas as coisas, e outra questão que é importante, que eu acho que é muito importante de vocês passarem para os pais, é sobre o que vai ter nesse espetáculo. Então, como que vai funcionar? As crianças vão chegar, você vai deixar a criança em tal lugar, ela vai ficar comigo, ela vai ficar com fulano, ela vai barará, pra onde ela vai, como é que... Então, assim, quando a gente deixa os pais seguros, tá, explicando para eles como as coisas vão acontecer, é muito mais fácil, né? Então, assim, eles precisam saber aonde eles chegam, com quem eles deixam, onde que as crianças vão estar, como que eles vão receber essas crianças no final, ou no meio, ou sei lá eu que horas você entrega essas crianças, como que isso acontece, instrua, explique, sabe, para eles, porque aí eles ficam tranquilos, né?
que vocês sabem onde é que qualquer coisa vocês vão chamá-los, que eles podem ficar tranquilos, né? E eu acho que uma instrução que é muito válida da gente dar de alguma forma, antes, numa reunião, por um bilhete, enfim. Normalmente a gente tem equipes, né, que vão fazer foto e vídeo durante as nossas apresentações, né? Principalmente se você tiver isso, deixe isso muito claro para os pais, que você vai ter as pessoas que vão fazer isso, que não é que você está proibindo, né, se é que hoje em dia a gente já não consegue mais, né, é proibido fotografar, não tem mais muito como, mas instrua os pais para que eles aproveitem o momento. Eu hoje vejo muito pai e muita mãe que perde aquele momento glorioso de conseguir assistir a sua filha, a emoção que a menina está passando, de enxergá-la realmente através dos seus olhos e não através de uma tela. Porque as pessoas às vezes ficam filmando o tempo inteiro e perdem a emoção, né? Ficam olhando pela telinha do celular e perdem a emoção daquele momento, daquela experiência única que nunca mais será a mesma, tá? Esses momentos que a gente guarda na nossa memória são muito mais ricos, tá? Pra gente, pra essas relações, do que os momentos que a gente guarda dentro do nosso telefone celular, tá? Então, o que eu digo normalmente para as pessoas? Olha, vai ter equipe, né, de foto, de vídeo, então vocês não precisam se preocupar com isso. Mas se assim vocês quiserem, desejarem muito fazer, coloca o telefone do ladinho, de um jeito que não atrapalhe quem tá sentado na plateia, parará, tem tudo aquilo, né, gente? Que também isso é importante da gente falar. Mas coloca o telefone do ladinho, não perca de assistir com os seus próprios olhos, porque esses momentos são enriquecedores, são momentos eternos, tá? Que quando a gente registra na nossa memória, eles ficam para sempre e são mágicos, né? Não voltam mais, porque a apresentação que ela vai fazer no ano que vem, ou a apresentação que ela vai fazer no outro dia, ou a apresentação que ela vai é outra. Tem outra vibe, tem outro momento, tem um outro, né? Criem essas relações, o olho no olho. Nesse momento, aquele nosso cordão umbilical, que saiu de cordão umbilical e foi parar lá no contato visual, ele é muito importante, tá? Para traçar segurança, para traçar força, para traçar um elo aí dessa família com essa criança. E ali naquele momento é para você olhar o seu filho, né? Você está proporcionando um momento para isso, não deixe que esse momento vire uma telinha, né? Você queria tanto ver a criança lá dentro da sala de aula, pois agora nós estamos no momento para que você olhe para ela, então realmente olhe para ela. Aproveite mesmo, tá? Porque quando você coloca assim para eles, eles tendem a... E aí, o que você faz com isso? Além de você proporcionar um momento rico, né, para essas pessoas, né, para esses pais, para essa família, você também está proporcionando uma plateia talvez com menos telefones, né? Porque às vezes aí eu não vou fazer aqui do ladinho. Tem a equipe que filma, deixa que depois eu vou. E você tá valorizando o trabalho desses profissionais que também estão ali trabalhando, né? Naquele momento, tá? Quando você... que é muito importante? Que você, depois do espetáculo, né, em algum momento, você volte a conversar com esses pais, né? Seja assim, eu acho muito ruim quando a gente encerra um ano letivo, porque às vezes o espetáculo é quase que a última coisa do nosso ano letivo, né? Quando a gente encerra o ano letivo sem ter um outro momento na escola, encerra ele com o espetáculo de final de ano. Porque é importante esse momento de feedback, né? Então, se não vai ter aula depois, que tenha ao menos lá uma festa de encerramento, alguma coisa onde vocês consigam ter um contato de novo com essas famílias e com essas crianças, né? Tanto para trazer como foi a experiência e tal, né? Quanto para vocês realmente poderem trocar, né? Normalmente, né, o que acontece depois desses espetáculos, depois das apresentações, né?
que na maioria das vezes são lindas, e os pais se emocionam, né? Porque, gente, lindo é a criança conseguir vencer aquilo. Lindo é a criança estar ali fazendo o seu melhor, né? Então, entendam que eu não tô dizendo que tem que ir para um teatro, né? Às vezes é ali na minha sala de aula, às vezes é ali na quadra do ginásio, às vezes é ali na quadra esportiva do lugar onde a gente consegue, tem uma quadra lá do projeto para a gente poder fazer a aula, né? Mas eu estar ali naquele momento, né? Onde eu tenho todo um envolvimento emocional e um trabalho artístico se desenvolvendo, isso é que é lindo, entendam o que eu quero dizer para vocês, né? Então, para um pai, para uma mãe, para uma família, para uma avó, né? Dependendo aí de onde a gente tá, a gente tem outras pessoas, né? O quanto aquilo é importante, eu consegui me expor, eu consegui me colocar naquele lugar, eu tá ali, né? Me mostrando. Então, isso é lindo, né? Isso é que é bonito. E aí a gente vê as crianças, né? Você traz essas crianças de novo para dentro da sala, para dentro da escola, para dentro da sala, enfim. E é um momento em que você consegue, dentro de toda essa emoção, já pegar esses alunos para continuarem no outro ano com você, né? Então, ali você tem o feedback, você conversa com os pais, você vai dizer o quanto foi legal, né? Eles vão trazer as experiências, ouçam o que eles têm para dizer, ouçam as críticas que eles tenham para fazer, porque crítica é sempre construtiva, tá? Porque às vezes eles podem trazer alguma coisa que seja possível ou outras que você já, de repente, passou lá e você não explicou antes. Traga ali, tá? E já coloque, né? Explique e converse com esses pais sobre a importância desse trabalho contínuo, né? De que, e aí, se você trabalha aí com rematrículas, com coisas assim, já aproveite esse momento do final do ano para fazer as suas rematrículas para o ano seguinte, né? Por quê? Porque ali você tá naquele momento em que os pais estão muito envolvidos com o seu trabalho, né? Então, quando eles estão ali super envolvidos com o seu trabalho, eles estão muito mais engajados com você para realmente manter as crianças ali. E aí você pode explicar, inclusive, coisas que são e que acontecem, né? Olha, se você quer permanecer nesse horário, que é legal, que é bom, que é não sei o que, barará, barará, melhor a gente já fazer matrícula agora, para que a gente possa manter o aluno nessa turma, né? Enfim, aproveite esse momento, né? Que você tá ali com eles, que você tem essa outra relação e explique, né? Se você vai montar grade horária diferente, como é que você vai montar grade horária, se você vai montar de acordo com o pedido, se você vai manter a sua mesma grade horária, se comunique, né? E mostre sempre, gente, sempre, isso é essencial, que vocês sempre mostrem para os pais dos alunos de vocês, que a preocupação que vocês têm é com o bem-estar da criança, com aquilo que a gente consegue proporcionar de melhor para aquela criança. Quando eles enxergam isso, eles confiam na gente, tá? E aí eles vêm. E aí você vai ter sempre aqueles que estão super preocupados, tá? Eu tenho mães de alunas que são maravilhosas, que ficaram, né, na escola 20 anos, passaram 3 gerações, né, 3, 4 filhas na escola, e que chegam pra mim e me perguntam, por exemplo, numa viagem, né? Olha, eu sei que você vai cuidar, vocês vão para um lugar diferente. Se acontecer alguma coisa, para onde é que você vai levá-la? Né? Fazia muitas viagens com os grupos. Para onde que você vai levar essa criança? Se acontecer alguma coisa, para qual pronto-socorro, para qual não sei o quê. Então, assim, sempre vão ter perguntas. Então, tenha cuidado. Por quê? Porque sabe que você vai cuidar, né? Olha, eu vou cuidar, eu vou levar para tal lugar, se isso acontecer, se a gente estiver lá na cidade tal, não sei o que, eu já pesquisei, eu já vi. Ai, que bom, você já viu, sabe? Então, escute os pais dos seus alunos, tá? E se interesse por eles,
né? A gente precisa sempre enxergá-los, né? Porque eles estão sempre querendo proteger o máximo que eles puderem daquelas crianças. E eles são os nossos clientes, na verdade, né? Para quem trabalha assim, que não é por projeto e tal, né? Para quem trabalha com as crianças ali, fazendo com que a sua escola cresça, com que você tenha bastante alunos, enfim, são eles os nossos clientes, né? Então você precisa, claro, a criança precisa gostar da aula, você precisa estar fazendo um bom trabalho, desenvolvendo todas as questões, ser uma aula criativa, uma aula gostosa, mas você também precisa ter um bom relacionamento com os pais e mostrar para eles o quanto você está preocupado, né, com o desenvolvimento daquelas crianças. E para isso, a gente precisa estar muito ciente do que a gente desenvolve dentro da nossa sala de aula, de como que a gente desenvolve essas coisas dentro da nossa sala de aula, né? E de todas as habilidades que a gente trabalha, né, nas nossas aulas de dança, certo? Ou de todas que a gente pode trabalhar dentro das nossas aulas de dança, né? E com isso eu convido vocês, né, a conhecerem hoje, tá, gente? Eu abri as inscrições pro meu curso Habilidades Desenvolvidas na Dança, né, o HDD, a segunda turma do curso, tá? E o curso fala justamente disso, falam de todas as habilidades que a gente pode trabalhar na dança. São 8 grupos de habilidades, tá? Dentre essas que eu citei aqui para vocês, né? Onde eu passo ali no curso, vocês vão ter toda a questão que é importante, né? A parte de embasamento teórico, do que desenvolve, e toda uma parte prática de atividades, de exercícios, de coisas que vocês podem fazer dentro da sala de aula de vocês, bem prático mesmo, para que vocês possam começar a trabalhar isso já a partir da primeira aula dentro das aulas de vocês, tá? Então é um curso bem completo, um treinamento bem bacana, tá? Ele vem com alguns bônus aí, além das aulas, né? Ele vem com 3 bônus, um dos bônus é uma consultoria comigo, né? Porque eu vou daí falar só com você, né? Só com os alunos, com cada um dos alunos, né, que estiverem matriculados no curso, para poder realmente ver quais são as coisas que vocês querem saber, poder fazer esse planejamento, né? E os outros bônus fala aí sobre festivais de dança, tem um planner lá para vocês e tal. Então, quem tiver, eu vou deixar o link, né, que tem um vídeo onde eu fiz explicando tudo direitinho aí embaixo nos comentários. Quem quiser pode entrar ali para ver que as inscrições estão abertas, abriu hoje, de hoje até o dia 16 de setembro, depois a gente vai fechar a turma, e eu não sei quando é que eu vou conseguir abrir outra turma dessas, porque eu gosto de dar bastante atenção, assim, para os alunos, e aí eu não vou conseguir, né, tenho várias coisas, eu gosto de dar atenção, certo? Mas alguém botou aqui pra mim por favor, me responde. Qual foi a pergunta? Eu não vi. Fabiola. Tá. Depois eu vejo o que foi, tá, gente? Porque eu não tô conseguindo achar aqui a pergunta pra poder responder. Mas eu espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, que você tenha sido bacana para vocês entenderem essas questões dos pais, de como fazer, como lidar, como conversar, e o quanto é importante quando a gente se coloca nessa posição, né, de mostrar para eles que o que a gente realmente quer é o melhor para as crianças, tá? Ficamos então hoje por aqui na nossa aula, né? Nos vemos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário na próxima semana, tá? Onde a gente vai falar de outras dicas aí, várias coisas para vocês, tá bom? E nos encontramos então na semana que vem, certo? Para falar de mais um super assunto para vocês poderem usar aí nas aulas de vocês, tá bom? Tô deixando o link então ali do curso, quem quiser ver lá. Se tiverem dúvidas, gente, vocês sabem, né? Pode me perguntar, pode perguntar aqui pelo Facebook, pelo Messenger, podem ir lá no Instagram, gente, continua no Instagram,
Continuo lá nos stories, tá? Quem não segue o @psicopedagodança no Instagram e quiser, sempre tem nos stories durante a semana bastante conteúdo, assim, que eu vou largando lá sobre várias coisas de técnicas de dança e tal, tá? Então dá uma seguidinha lá que vocês vão poder aproveitar, tá bom? Perguntas, fiquem à vontade, eu sempre respondo, tá? Podem perguntar, tá bom? Um grande abraço para vocês, beijinhos e tchau, tchau. Até semana que vem.